Antes de qualquer coisa, pare por um instante, respire fundo e acalme o seu coração. Em meio à correria da vida, as preocupações com contas, trabalho, família e tantas responsabilidades, Deus nos convida a fazer algo simples, mas poderoso. Voltar nosso olhar para Ele. Talvez hoje você tenha começado o dia preocupado com o amanhã. Talvez as notícias, os preços subindo, as responsabilidades financeiras ou até mesmo necessidades dentro da sua casa estejam pesando no seu coração. Muitas pessoas vivem assim todos os dias, carregando silenciosamente o peso da preocupação. Mas existe uma promessa poderosa nas Escrituras que precisa ser lembrada neste momento. Em Filipenses 4:19, a palavra de Deus declara: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Perceba algo muito importante. A Bíblia não diz que Deus suprirá algumas necessidades. Também não diz que Ele ajudará apenas quando tudo estiver fácil. A promessa é clara e direta. Deus suprirá todas as necessidades. Isso inclui as necessidades espirituais, emocionais, familiares e também as necessidades materiais que muitas vezes nos preocupam tanto. Vivemos em tempos difíceis. O custo de vida aumenta. As incertezas parecem crescer. E muitas pessoas se perguntam como irão atravessar as próximas semanas ou meses. Porém, mesmo em meio a cenários difíceis, Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, não perdeu o controle e não deixou de cuidar dos seus filhos. Hoje, esta mensagem é um lembrete. Deus continua sendo o seu provedor. Se você acredita que Deus cuida da sua vida, escreva nos comentários: Deus é o meu provedor. Quando olhamos ao nosso redor, é impossível ignorar as dificuldades que muitas pessoas estão enfrentando. Famílias inteiras lutam para pagar contas. Trabalhadores se preocupam com o futuro e muitos vivem com a sensação constante de que nunca é suficiente. Talvez você mesmo esteja vivendo algo parecido agora. Talvez existam contas acumuladas, sonhos adiados ou preocupações que têm tirado a sua paz. E quando essas situações aparecem, algo muito comum acontece. Nossa mente começa a focar apenas no problema. O olhar se fixa nas circunstâncias, nos números, nas dificuldades. E pouco a pouco, sem perceber, algumas pessoas começam a desviar o olhar de Deus e colocam toda a atenção apenas naquilo que parece impossível resolver. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar das promessas do Senhor. A palavra de Deus não foi escrita apenas para momentos fáceis. Ela foi dada para nos sustentar, principalmente nos momentos difíceis. Quando Filipenses 4:19 declara que Deus suprirá todas as necessidades. Isso não foi escrito para um tempo de abundância. Foi escrito para pessoas reais que também enfrentavam desafios, limitações e momentos de escassez. Deus sabia que haveria dias em que seus filhos se sentiriam inseguros, cansados ou preocupados com o amanhã. Por isso, Ele deixou registrado em sua palavra uma promessa que atravessa gerações. Ele é um Deus que provê, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando os recursos parecem pequenos, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Se esta palavra falou ao seu coração até aqui, escreva nos comentários:
Eu confio na provisão de Deus. Existe algo muito importante que precisamos compreender sobre a provisão de Deus. Ela não depende das circunstâncias ao nosso redor. A provisão do Senhor não está limitada pela economia, pelas crises do mundo ou pelas dificuldades que surgem diante de nós. Muitas vezes pensamos que Deus só pode agir quando tudo está favorável, quando as portas estão abertas ou quando temos recursos suficientes. Mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. Deus sempre demonstrou seu poder justamente nos momentos em que parecia não haver saída. Foi assim ao longo de toda a história bíblica. Quando o povo não tinha alimento no deserto, Deus enviou o maná. Quando parecia impossível atravessar o mar, Deus abriu o caminho. Quando tudo indicava derrota, Deus transformava situações impossíveis em testemunhos de vitória. Isso acontece porque a provisão de Deus não vem da limitação humana, mas das riquezas infinitas da glória em Cristo Jesus. Como diz a palavra. E aqui está algo que muitas pessoas esquecem. Deus não está limitado pelos recursos que você consegue ver. Ele trabalha em lugares que você ainda não percebe. Prepara caminhos que você ainda não enxergou e levanta oportunidades que você ainda nem imaginou. Por isso, quando o medo tentar dizer que não haverá solução, lembre-se, Deus sempre tem uma forma de agir. Ele vê o que você não vê. Ele prepara o que você ainda não sabe. E Ele continua sendo fiel para cuidar de cada detalhe da sua vida. Se você acredita que Deus pode abrir caminhos onde parece impossível, escreva nos comentários. Deus abrirá um caminho. Para entendermos ainda mais profundamente o cuidado de Deus por nós, precisamos lembrar de algo que está no centro da fé cristã. A Bíblia nos apresenta uma verdade poderosa no livro de Romanos. Em Romanos 8:32, está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Pense nisso por um momento. Deus não apenas falou sobre amor. Ele demonstrou esse amor da forma mais profunda possível. Ele entregou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, perdoados e restaurados. Esse foi o maior presente já dado à humanidade. Agora, reflita comigo. Se Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho para nos salvar, você realmente acredita que Ele deixaria de cuidar das suas necessidades diárias? Se Ele já fez o maior sacrifício por amor a você, então não há razão para duvidar de que Ele também se importa com aquilo que você precisa hoje. Muitas vezes nós pensamos que Deus se preocupa apenas com coisas espirituais e não com as necessidades do nosso dia a dia, mas a verdade é que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Ele se importa com o sustento da sua casa, com o alimento na sua mesa, com a paz dentro do seu coração, com o futuro da sua família. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Se você crê que Deus cuida de cada detalhe da sua vida, escreva nos comentários: Deus cuida de mim, mesmo com tantas promessas na palavra de Deus. Ainda existe algo que muitas pessoas enfrentam: a luta interior entre a fé e a preocupação. A verdade é que, em alguns momentos da vida,
as necessidades parecem tão grandes que o coração começa a se encher de dúvidas. A mente começa a perguntar: será que vai dar certo? Será que Deus realmente vai agir? E quando esses pensamentos aparecem, muitas pessoas acabam tentando resolver tudo apenas com a própria força. Foi algo parecido que aconteceu comigo. Há alguns anos, houve um período da minha vida em que eu estava passando por uma grande necessidade. Eu dizia que confiava em Deus. Eu orava, mas no fundo do coração, eu estava muito preocupado com as circunstâncias. Com o passar do tempo, comecei a tentar encontrar soluções por conta própria, correndo de um lado para o outro, buscando respostas em todos os lugares possíveis. E sem perceber, comecei a deixar que aquela situação ocupasse todo o meu pensamento. Eu acordava pensando nisso, passava o dia pensando nisso, dormia preocupado com aquilo. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Quando as necessidades apertam, é fácil deixar que a preocupação tome conta do coração. É fácil olhar apenas para os problemas e esquecer das promessas de Deus. Mas foi exatamente nesse momento que percebi algo muito importante. Quando tiramos os olhos de Deus, o peso da vida parece muito maior do que realmente é. Se você já passou ou está passando por um momento assim, escreva nos comentários. Eu entrego minhas preocupações a Deus. Com o tempo eu percebi algo que mudou completamente minha forma de enxergar aquela situação. Eu estava procurando respostas em todos os lugares, menos no lugar onde a verdadeira solução sempre esteve: em Deus. Isso não significa que pedir ajuda a outras pessoas seja errado. Muitas vezes Deus usa pessoas, oportunidades e até situações inesperadas para nos ajudar. Mas existe uma diferença muito grande entre receber ajuda e colocar algo no lugar de Deus. Quando começamos a acreditar que nossa segurança depende apenas de um emprego, de uma pessoa ou de uma circunstância favorável, corremos o risco de esquecer quem realmente é a nossa fonte. A Bíblia nos ensina algo muito claro. Tudo o que temos, tudo o que recebemos e tudo o que ainda iremos conquistar vem, em última análise, das mãos de Deus. Ele pode usar um trabalho para nos abençoar. Ele pode usar alguém para nos ajudar. Ele pode abrir portas que jamais imaginaríamos. Mas a verdadeira fonte continua sendo o Senhor. Por isso, quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A ansiedade começa a perder força, porque percebemos que nossa vida não depende apenas do que conseguimos controlar. Nossa vida está nas mãos daquele que tem poder sobre todas as coisas. E quando Deus é a nossa fonte, até aquilo que parecia impossível pode começar a se tornar realidade. Se você decide hoje reconhecer Deus como a verdadeira fonte da sua vida, escreva nos comentários: Deus é a minha fonte. No fundo, toda essa questão sobre provisão, necessidades e preocupações acaba nos levando a um ponto central. A fé. Muitas pessoas perguntam: será que Deus vai realmente fazer isso por mim? Mas existe uma pergunta ainda mais profunda que cada um de nós precisa responder dentro do coração. Eu realmente acredito que Deus pode fazer isso? A Bíblia nos lembra de uma declaração poderosa feita por Jesus em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Essas palavras não são apenas
uma frase motivacional. Elas são uma revelação espiritual. Jesus estava mostrando que a fé abre espaço para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Todos passam por momentos de prova. Mas a fé nos permite permanecer firmes mesmo, quando as circunstâncias dizem o contrário. Outro texto que fortalece ainda mais essa verdade está em Efésios 3:20, onde a palavra declara: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Perceba algo maravilhoso aqui. Deus não age apenas dentro dos limites daquilo que imaginamos. Ele é capaz de fazer muito mais, muito além do que conseguimos pedir ou até mesmo imaginar. Isso significa que aquilo que hoje parece pequeno ou distante para você pode ser apenas o começo do que Deus deseja fazer na sua vida. Se você escolhe hoje fortalecer sua fé nas promessas de Deus, escreva nos comentários: minha fé está em Deus. Agora, neste momento, quero convidar você a fazer algo muito especial. Depois de refletirmos sobre todas essas promessas da palavra de Deus, chegou a hora de falarmos diretamente com o Senhor em oração. Se puder, pare por alguns instantes, respire fundo e apresente diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração. Ore comigo, Pai amado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este dia e pela oportunidade de estar aqui neste momento. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor me deu hoje. Obrigado por mais um dia que o Senhor preparou para mim. Mesmo que existam desafios diante de mim, eu reconheço que a sua graça me sustentou até aqui. Eu também te agradeço por esta mensagem que chegou até mim hoje. Sei que nada acontece por acaso. E acredito que o Senhor permitiu que essas palavras alcançassem meu coração. Exatamente no momento em que eu precisava. Obrigado por abrir meus olhos para a verdade da sua palavra. Obrigado por me lembrar que eu não estou sozinho nas lutas da vida. Senhor, muitas vezes eu me sinto preocupado com o amanhã, com as necessidades da minha casa, com as responsabilidades que carrego, mas hoje eu escolho lembrar que o Senhor está comigo em todos os momentos. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que cuida. Protege e sustenta os seus filhos em todas as estações da vida. Se essa oração representa o desejo do seu coração neste momento, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Continuemos em oração. Pai, hoje também quero te pedir perdão. Perdoa-me pelas vezes em que deixei o medo falar mais alto que a fé. Perdoa-me pelas vezes em que olhei apenas para os problemas e esqueci das Tuas promessas. Senhor, muitas vezes eu limitei o Teu poder dentro da minha própria mente. Em vez de confiar plenamente em Ti, tentei resolver tudo sozinho, carregando pesos que nunca deveriam estar sobre mim. Perdoa-me por cada momento em que duvidei da Tua provisão. Perdoa-me pelas vezes em que deixei a ansiedade dominar meu coração, quando, na verdade, o Senhor já estava cuidando de tudo. Hoje eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, todas as minhas necessidades e todos os desafios que tenho enfrentado. Aquilo que parece impossível para mim, eu entrego agora em Tuas mãos. Senhor, ajuda-me a confiar mais em Ti. Fortalece a minha fé, ensina-me a descansar nas Tuas promessas, mesmo quando ainda não consigo ver o caminho completo. A Tua palavra diz em Jeremias 2, 9 e 11,
que o Senhor tem planos de paz e não de mal, planos para nos dar esperança e um futuro. Por isso hoje eu escolho acreditar que o Senhor está conduzindo a minha vida para algo melhor, mesmo que hoje eu não veja tudo claramente. Eu confio que o Senhor já está preparando o amanhã, se esta é a sua oração hoje. Escreva nos comentários. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Pai Celestial, continuo diante de Ti neste momento, com um coração cheio de esperança. Senhor, eu apresento diante de Ti todas as áreas da minha vida, especialmente aquelas onde tenho enfrentado escassez, preocupação ou incerteza. Tu conheces cada detalhe da minha história, cada necessidade da minha casa e cada desafio que ainda está diante de mim. A Tua palavra diz, em Deuteronômio 8:18, que é o Senhor quem nos dá poder para adquirir recursos e prosperar, para que a Tua aliança se cumpra. Por isso hoje eu te peço, derrama sobre mim sabedoria, direção e entendimento para tomar decisões corretas nesta fase da minha vida. Abre portas que ninguém pode fechar. Mostra caminhos que eu ainda não consigo enxergar. Coloca oportunidades no meu caminho que venham da Tua mão, Senhor. Como está escrito em Isaías 45:3. O Senhor promete revelar tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Que essa promessa comece a se manifestar na minha vida. Que aquilo que parecia impossível comece a tomar forma pela Tua graça. Eu declaro que a escassez não terá a última palavra. Eu declaro que a Tua provisão alcançará a minha vida, minha família e tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Quando o medo tentar voltar, lembra-me das Tuas promessas. Quando a preocupação quiser dominar meu coração, ajuda-me a permanecer firme na fé. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor ouviu esta oração. Creio que o Senhor já está trabalhando em meu favor, mesmo que eu ainda não veja todos os resultados. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, escreva nos comentários. Amém. Eu creio na provisão de Deus.